porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, não tardará. O corpo que é morada, que é templo do Espírito Santo de Deus. A nossa voz, o nosso cântico deve exaltar ao nosso Deus. E como esse louvor que iniciamos fala, a alma, a nossa alma, pertence a Jesus Cristo. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Tenha expectativa em Deus. Tenha esperança em Deus. Porque Ele virá. Porque Ele virá. Ele se levantará. Ele te ajudará. Não estareis sós neste mundo, mas eu, Jesus Cristo, estarei com vocês todos os dias da nossa vida, da nossa passagem. E Jesus Cristo salvou a nossa alma da condenação eterna. Jesus Cristo salvou a nossa alma da condenação eterna. E há um convite de Jesus Cristo, nosso irmão, Filho de Deus, que por meio dele também somos filhos de Deus. Há um convite, há uma ação, há uma maneira de viver, há um hábito que Jesus Cristo nos convida a nossa alma a estar, a posição da nossa alma. Deixe a sua alma ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, que te guiará e que me guiará nas palavras de Jesus. Na verdade, não falará de si mesmo, mas as palavras do nosso Pai. A nossa vontade, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas paixões, alinhado com as palavras de Deus, com a orientação de Deus, com a sua lei, com as suas palavras, não como uma obrigação, não apenas por cumprir, mas porque nós o amamos e por amarmos a Deus incondicionalmente, iremos seguir as suas orientações. Por quê? Porque a sua alma vai se submeter a Deus. Porque a sua alma vai adorar a Deus. Porque a sua alma vai se prostrar para Deus. Porque Ele só quer o nosso bem. Ele só quer o nosso bem. Nunca duvide disso, porque Deus amou de uma tal maneira, de uma maneira inexplicável, que Ele pegou o melhor. O problema é que como nós não estávamos lá, como não foi nós que sofremos as dores, mas se você quer ter um pouco mais de consciência sobre o que Jesus passou, eu e você, a nossa alma aqui neste mundo, já sofreu dores das maldades de algumas pessoas, de seres humanos que têm dado, como nós temos falado bastante, que é uma palavra que o Espírito Santo tem ministrado, que o Pai tem trazido, porque se nós não estamos conscientes de que no meio existe o joio e o trigo, de que temos que ser, neste meio de lobos, prudentes, simples como a pomba, sem maldade,
mas caminharmos prudente e não de qualquer maneira. Por mais que eu e você sejamos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, tem um Herodes que quer matar a nossa alma, que quer levar a nossa alma à condenação eterna, que quer os bens preciosos da nossa alma, a nossa fidelidade a Deus, a nossa esperança em Deus. Ele quer roubar os bens preciosos desta alma, do templo que é morada do Espírito de Deus, que é santo. Ele tem limpado o nosso interior. Ele nos deu um novo interior, um interior quebrantado, que não pensa elevado de si mesmo, mas que reconhece a sua humanidade, a sua pequenez, a sua falta de controle sobre si mesmo, mas porque o Espírito Santo de Deus está em nós, porque Deus depositou neste templo o seu amor, nós temos frutificado do Espírito, não de nós mesmos. Nós damos fruto porque estamos em Jesus Cristo e as suas palavras estão em nós. Jesus traz uma palavra hoje para mim e para você, que enquanto estivermos nesse mundo, há perigos à nossa fé. Nós temos um adversário e precisamos ter consciência disso, mas a sua alma não precisa se perturbar, não precisa ficar inquieta, porque assim nos diz o Senhor: eu sou aquele que vos guarda, aquele que vos protege, aqueles que põe limite. Quando Deus Ele permite que o seu povo, ele não queria, tá? Ele não queria aquela desgraça sobre o seu povo, mas se ele permitisse o seu povo continuar com aquela maneira de viver, com aqueles hábitos, com aquelas escolhas, a sua alma, a alma deles iriam ser condenada eternamente. E Deus quer salvar a nossa alma, porque nós temos consciência, essa vida aqui acaba, mas existe uma vida que é eterna, e esta vida nós a queremos. A vida que Jesus nos deu, o presente, a dádiva de Deus, que é de graça, o seu favor, a vida eterna. A vida eterna, ela é de graça para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que confessam a Jesus Cristo. Então sim, há perigos nesse mundo, mas o guarda de Israel está conosco. E como nós estávamos a falar, aquele cativeiro, irmãos, aquele cativeiro era a chance de o povo se arrepender, de o povo se submeter à vontade de Deus, e aquele cativeiro traria uma limpeza para o seu povo. O povo ia temer a Deus, o povo iria seguir os pensamentos de Deus e o seu coração. Deus tiraria toda a impureza, mas claro, teve muitos que resistiram e escolheram permanecer na desobediência e morrer. Nós já vemos falando disso, da crucificação de Jesus, onde dois estavam ali. Um reconheceu e foi salvo a sua alma, o outro não. Então existem pessoas que irão se arrepender e existem aquelas que não, que irão escolher continuar seguindo a maneira errada de viver, e mesmo estando sofrendo, e mesmo estando colhendo os frutos, as obras das suas mãos, a ira de Deus, ainda assim escolherão este lugar. E nós temos feito bastante demonstração a estes dias, que não é coisa da minha imaginação, é algo que o Espírito Santo traz. Eu creio e confio e faço. Porque naquele dia, quando estivermos lá,
aqueles que não creram, aqueles que zombaram, aqueles que ridicularizaram, também estarão lá. Então eu quero ouvir do meu mestre, daquele que entregou a vida por mim, daquele que salvou a minha alma, porque hoje eu tenho consciência, e as palavras que nós iremos ler, muito vai falar com a nossa história, de que Jesus salvou a minha alma, que estava condenada, que estava no pecado, mas sofreu todas as dores que eram minhas, carregou sobre mim, sobre ele, a ira de Deus, e por causa disso, então, o que eu não posso perder é a Jesus Cristo e a Deus, mas seremos incitados pelo externo e até internamente uma luta, uma guerra. Lembra quando Paulo fala o bem que eu quero fazer e acabo fazendo mal? Então existe essa guerra enquanto estamos aqui, uma luta contra nós mesmos, uma luta contra a vontade, os desejos, porque queremos sim obedecer às palavras de Deus, queremos sim. E aqui eu não estou falando do pecado. O pecado ele deve ser abandonado, porque as bênçãos de Jesus Cristo seguirão aqueles que saem. Deus, ele fará tudo, ele trará tudo sobre a nossa vida, mas a decisão e as escolhas de seguirmos as orientações das suas palavras, de termos as suas palavras dentro de nós, essa é uma decisão sua. Abrão, que Deus mudou o seu nome para Abraão, ele só viveu o que Deus falou porque ele obedeceu a orientação. Abraão, sai. E ele ficou sendo guiado pelas palavras de Deus. E sua alma prosperou em Deus. E sua alma se dobrou e adorou a Deus. Então, constantemente ali, a sua alma estava avançando na dependência de Deus, em confiança, em expectativa, em fé. Então você vê que na caminhada de Abraão, primeiro ele sai do ambiente. Depois ele fala ali para Ló, não é? Temos que nos separar. Então Abraão, vou chamar Abraão, ele estava o tempo todo tomando as decisões alinhado com a vontade de Deus. Se ele fosse naquele momento com Ló, tomar uma decisão pela afeição da sua alma ao seu parente, ele não teria mandado Ló embora. Mas Deus nos dá sinais de que existe na caminhada para a evolução da nossa alma, na dependência de Deus, de que existem pessoas que teremos que nos separar. Por que Abraão teve que se separar de Ló, mesmo sendo afeiçoado, mesmo sendo parentes? Por quê? Porque o espírito, a mente de confusão estava no meio deles. E o Espírito Santo de Deus, ele é paz. O Espírito Santo de Deus, ele é paz. Então não era bom que eles ficassem ali entre si, brigando, os pastores e Abraão e Ló. Então ele teve que tomar uma decisão. Porque Deus vai habitar onde há paz. E ele tomou ali uma decisão difícil. Então, para começarmos, antes de entrarmos na palavra, a nossa alma, a escrita, né, irmãos? Mas tenha paciência. A nossa alma verdinha, liberta, resgatada do lugar de morte por Jesus Cristo, ela tem um coração, um interior. E nós sabemos que esse interior que Jesus nos deu é um interior quebrantado, é um coração quebrantado. Essa alma, ela tem um espírito, ela tem uma mente.
ela anda agora com a mente de Jesus Cristo. E ela habita dentro de um corpo. Vamos fingir que essa roda aqui é o cérebro. É o cérebro que está. O cérebro que está conectado ao corpo. O cérebro que está conectado ao corpo. E ele manda mensagens para o corpo. E o corpo manda mensagens para o externo. A parte externa pode estar mandando mensagem. Você está acolhendo essa mensagem através da visão, da audição. E o seu cérebro está tendo uma aprendizagem. Essa aprendizagem é guardada em memórias. Vamos fazer aqui uns pontinhos que vai representar as memórias. Por que estamos trazendo esta palavra? Porque você vai entender comigo na palavra de Deus a importância desta alma estar sob o comando de quem? Do Espírito Santo de Deus, que habita neste corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi enviado para realizar uma obra. O Espírito Santo de Deus nos consola, nos guia, nos ajuda, nos revela a vontade do nosso Pai. Ele não fala de si mesmo, mas ele fala as palavras de Deus. Ele revela a vontade de Deus. Então essa alma, ela não pode mais ser comandada pelo organismo, pela vontade do corpo, pela vontade da carne. Mas essa alma agora está submissa ao Espírito Santo de Deus. E o que eu e você precisamos trazer, para o nosso interior, para essas memórias, as palavras de Deus. Porque essa alma, desde a infância, eu e você tivemos uma aprendizagem no cérebro, de cultura, de hábitos, de maneira de viver, de jeito de falar, seja dos nossos pais, seja da igreja que congregamos, seja das pessoas que convivem ao nosso redor, dos amigos, daquilo que assistimos nas redes, nas televisões. Então, essa alma, ela está o tempo todo tendo aprendizagem. Nós, antes de andarmos, primeiro, aqui, na nossa mente, tivemos uma ideia, tivemos um pensamento, e então agimos de acordo com o que está aqui na nossa mente. Então a mente, a saída da fonte. A fonte é o nosso interior, o nosso coração. A saída da vida. São as decisões que nós tomamos para assim, no externo, termos uma maneira de viver, fazermos escolha. Então essa alma agora, ela é governada pelas palavras de Deus. Então o cérebro, a sua alma, no interior dele, vai receber estímulos externos. Vamos dizer que tem uma pessoa aqui que bateu em você. Então, o que o cérebro ele vai liberar? Ele vai liberar o quê? Qual é a emoção que vai carregar nessa situação? A raiva. Então, hormônios de estresse serão liberados em todo o teu corpo. Mas a tua alma que vai seguir a orientação do Espírito Santo não vai ceder à raiva, à emoção que está correndo no teu corpo. O Espírito Santo vai te consolar. E como trazer para esse interior, para essa alma que está aqui no externo sendo afrontada? Como trazer para essa alma o descanso? Como trazer para essa alma a paz
que ela está sendo afrontada aqui no externo. Essa alma, ela encontra o descanso e nós iremos ler a palavra. Essa alma, ela encontra a paz em Deus. Ela encontra o descanso em Jesus. E o Espírito Santo irá guiar a mim e a você. Então, só para finalizarmos, o vermelhinho é a alma que ainda está submissa ao poder do mal. Que ainda está sobre o poder do mal, condenada no pecado, num lugar de morte. Mas essa alma, ela também sofre uma influência. O corpo é o mesmo, ela tem um cérebro, ela tem a alma, ela tem a mente, ela tem o corpo. Mas quem está influenciando essa alma? Essa alma está no lugar de morte, está sepultada. Ela está submissa a si mesmo e a poderes e a dominadores do mal para executar obras más. Mas aí você pode dizer, mas Lilian, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que realizam obras que não é de Deus. É verdade. Nós vemos e veremos aqui na palavra que mesmo que existem pessoas que mesmo Deus dando tudo, mesmo Deus orientando, ainda permanecem no pecado. Ainda escolhe levar a sua alma ao lugar de morte e continuar obedecendo a sua carne, resistindo ao Espírito Santo de Deus, às suas orientações, aquilo que ele tem falado da parte de Deus. Porque sim, permanecemos livres para escolher. E diante dessa ilustração, a gente vai ler Salmos 116, desculpa. Salmos 116. A palavra de Deus vem nos falar: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. A nossa alma deve conversar, como já temos falado, constantemente, deve invocar, deve clamar, deve se levar súplicas, as minhas súplicas, os meus pedidos, as minhas provações, as minhas lutas, seja interna ou externas, da minha alma, para quem? Para Deus. Porque Ele diz agora na sua palavra: o meu ouvido está inclinado a vocês que obedecem e seguem as orientações das minhas palavras. Deus está inclinado com seus ouvidos a você. E quando lemos a palavra de Deus, temos que ter o hábito de crer. Se você crê nesta palavra, essa palavra está dizendo que houve uma ação. E qual foi a ação? A ação foi falar das súplicas e invocar a Deus. Falar para Deus. Não foi o amigo, não foi a ninguém externo, ninguém de outra maneira. A palavra está dizendo que essa pessoa que crê vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus. Aí a palavra continua: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste.
como esta alma estava. Estava enlaçada pela morte, cercada pela morte. E se apoderou desta alma, fiquei aflito e triste. Angústias do inferno. A palavra continua. Então invoquei o nome do Senhor. Estava toda enlaçada a alma. Estava aflita, estava triste, estava angustiada. Estava num estado terrível nas suas emoções. Aqui dentro do seu cérebro, no seu interior, o seu coração, ele estava tomado, assolado por angústia, tristeza e aflição. Porém, essa alma, ela clamou. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Livra a minha alma deste estado. Livra a minha alma desta situação. Livra a minha alma dessa circunstância. Ó Senhor, livra-me. Por que devemos clamar a Deus? Porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, diante de uma situação difícil, em que a sua alma está completamente imergida em uma situação difícil, gritante, esmagadora, e todos nós vivemos isso enquanto estivermos aqui neste mundo. Imagine alguém, você está diante de um sinédrio e alguém der uma bufetada na sua cara sem você ter feito nada. Como controlar essas emoções se não amar a Deus? Como controlar as emoções dessa alma se não amar a Deus? Como controlar a vontade dessa alma de revidar, de falar, de se explicar, se não amar a Deus? Porque naquele momento, aquela maldade esfria o nosso amor, o amor fraternal, o amor de amizade, porque aquela pessoa está te acusando falsamente, está levantando uma mentira diante de pessoas com o teu nome, mas dirigido pelo Espírito Santo, estás calado ou calada diante da situação. E então começa a correr dentro de nós um grito sufocante, aqui preso, e o nosso interior começa a correr muitas lágrimas diante, por mais que a gente segure as lágrimas naquele momento, porque nós já aprendemos esta aprendizagem de que a sobrecarga mental das circunstâncias tem que pôr para fora, tem que ser falada, tem que ser chorada. Não deixe essa sobrecarga mental sobre a tua alma, e nós iremos falar isso. Então veja o impacto que essa alma está. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é misericordioso. Ele nos perdoa, Ele nos dá a sua bondade, o seu amor, quando nós merecemos mesmo a sua ira, a destruição. Mas aí Ele nos perdoa porque nos arrependemos e abandonamos aquela maneira de viver. O Senhor vela pelos simples. Simples na sua tradução, simplicidade e ingenuidade. Então a palavra está dizendo, e isto está alimentando a nossa alma, as memórias que carregam o nosso interior, de que Deus tem velado por mim e por você. Deus tem velado, Deus tem te olhado, Deus está com seus ouvidos inclinados a você.
Ele está ouvindo o seu clamor e a sua súplica. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Quantos aqui foi salvo por nosso Deus, por Jesus Cristo? Quantos aqui já foram resgatados, levantados e erguidos em situações muito difíceis que a nossa alma sofreu, mas que permaneceu em obediência, em submissão a Deus? Porque como nós estávamos a falar, nós devemos amar a Deus incondicionalmente. Sem esse amor incondicional, a nossa alma, naquele momento que está levando a bufetada, ela não permanecerá alinhado com a vontade de Deus. Ela vai reagir. Mas se nós soubermos qual é a vontade de Deus naquela situação, que aquele é um processo temporário que estamos vivendo como Jesus, e confiar a nossa alma na dependência do livramento de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, crendo que Ele está velando, que Ele está olhando, que Ele está vendo, que Ele está inclinado, que Ele está vendo toda a situação, a alma não vai reagir, mas vai se submeter e suportar o sofrimento, porque o guarda de Israel vai salvar a sua alma, vai salvar você, vai salvar a mim, vai resgatar a mim. E você vai ver uma situação comigo. Então a palavra diz: ó minha alma, volte ao sossego, volte a esta posição, pois o Senhor tem sido bom para você. Minha alma, o Senhor tem te ouvido, tá com o ouvido inclinado para você. Minha alma, o Senhor tá velando por você. Minha alma, o Senhor te salvou. Então volte, fique sossegada, entre no descanso, pois livraste da morte a minha alma. Pois livraste a nossa alma da morte, das lágrimas os meus olhos, das lágrimas os meus olhos, livrou a alma da morte, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então Deus, Ele é livramento para mim e para você. Ele livrou, Ele não deixou a nossa alma na morte, mas Ele livrou a alma da morte, os olhos das lágrimas e os pés da queda, de tropeçar, diz algumas traduções. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Veja, qual era o estado da alma? Aflito, mas permanecia crendo. Eu disse na minha perturbação. Quem que não já falou algo que viu que não devia falar? Olha isso aqui é humano, é ser humano, é eu e você, todas as pessoas são mentirosas. Quem que não se aflige, quem que não se magoa, quem que não fica triste diante da maldade, quem que não fica triste diante da injustiça? Se as obras das mãos das pessoas atrai a ira de Deus, imagine a mim e a você. Eu e você não ficamos confortáveis diante da injustiça. Eu e você não ficamos felizes diante da injustiça. Nós permanecemos porque amamos a Deus incondicionalmente. Pai, se possível for, mas que seja feito a tua vontade, então eu vou te obedecer, eu vou te amar. Por quê?
Jesus amou a Deus até a morte. A maldade não nos incita a amar. A maldade esfria o amor. Mas porque amamos a Deus, continuamos o obedecendo e fazendo a sua vontade. Porque não estamos nesse mundo, não estamos neste mundo para matar a alma dos homens, para matar inocentes, nos diz o Senhor. Então, eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Quem não já falou palavras na hora da agonia, na hora da perturbação? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. Quebraste as correntes que me prendiam. No verso 3, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. E Deus quebrou. Quebraste as correntes que me prendiam, que estavam me deixando preso, paralisado, inutilizável. Quebraste. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. A palavra de Deus vem nos dizer, lá em Jeremias 26, que Deus livra Jeremias da morte. Havia uma palavra sobre Jeremias: vão lutar contra você, mas não vencerão. Não iriam prevalecer as tentativas contra a vida de Jeremias. E nós vemos o livramento de Deus em Jeremias 26, no verso final, 24. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias, para que ele não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. Para que ele não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. E quem era que queria a morte de Jeremias? E por quê? Jeremias estava falando as palavras de Deus. Mas o próprio povo, o meio que ele estava querendo matá-lo. E essa obra de matar não é de Deus. Mas essas pessoas pensavam que estavam realizando a vontade de Deus. Mas essas pessoas, por mais que tenham títulos, por mais que tenham posições, por mais que tenham conhecimentos das palavras de Deus, estavam realizando uma obra do diabo. A palavra vai dizer que eles queriam matar Jeremias. Jeremias 26, verso 2, assim diz o Senhor. O Senhor dá uma ordem para Jeremias, para ele ficar no átrio da casa do Senhor e diga ao povo. Jeremias, ele tinha que falar o quê? As palavras de Deus. E essas palavras incomodou. Essas palavras não foram aceitas. Por quê? Porque essas palavras diziam para o povo: mudem a maneira de viver, mudem os hábitos, mudem as ações, corrijam. Mas o povo não deu ouvidos, não deu atenção, não obedeceu. Então a palavra diz assim, que Deus fala para ele
todas as palavras que ordenei que você lhe dissesse, não omita nenhuma palavra sequer. Talvez eles, o que Deus queria, ouçam e se convertam, se arrependam, voltem atrás, cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Então estava para vir um mal sobre o povo de Deus, uma desgraça, uma intervenção que eu vejo quando li Jeremias há muitos anos, que Deus ali estava dando uma chance para aquela alma ser salva, para as vidas ser salvas. Porque se Ele nos quer eternamente, ali Deus permite com que o que eles tinham sejam tirados. Então uns permaneceram na desobediência e outros não. Mas você veja, Jeremias estava falando as palavras de Deus. A palavra diz assim, diga-lhes o seguinte, assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, para andarem sobre as orientações das palavras de Deus. E quem é que guia essa alma nas palavras de Deus? Quem é que lembra o que Jesus falou? O Espírito Santo de Deus. E no verso 7, no verso 8 fala: quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam, dizendo: você será morto. E todo o povo, verso 9, se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Veja só. No verso 11, este homem é réu de morte. No verso 12, então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra este templo e contra esta cidade. Verso 13, e agora corrijam a sua conduta e as suas ações, e ouçam a voz do Senhor, seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Há um livramento sobre a vida de Jeremias. E essa palavra, que é algo que me chama muita atenção na palavra de Deus, são aquelas pessoas que continuam cometendo a sua maneira de viver, os seus hábitos, e nada aconteceu. Porque veja, lá em Jeremias 25, verso 3 diz: durante 23 anos. Então assim, Deus deu um tempo. Quando Deus, ele revela através de Daniel ali para Nabucodonosor, em Daniel 4, a palavra diz: e passou-se um ano. Daquilo que Deus revelou, daquilo que Daniel exortou e falou para Nabucodonosor: abandona a injustiça, ó rei. Deu ali um conselho ao rei. Então passou-se um tempo, passou-se um período e continuaram a fazer as mesmas coisas. Então aqui eu enxergo a misericórdia de Deus. Então você pode estar olhando para alguém e sabe que esse alguém tem uma maneira de viver errada, mas se diz ser do Senhor e diz nada acontece. Mas Deus, ele não é injusto, ele é justo, como nós lemos, e ele não tem culpado como um inocente, e ele retribui e ele traz a recompensa das obras das nossas mãos. E sabendo disso, é muito importante que, se você está em uma vida desordenada, fazendo as obras das trevas, escondido, sem ninguém tá vendo, Deus tá vendo. Deus tá vendo e trará a recompensa. Isso é algo, você tá, por exemplo, roubando uma empresa, ó, e não foi pego, e já vem há muito tempo realizando essa obra, tá roubando os dízimos, me diz o Espírito Santo,
tá traindo. Veja o que tá dando falso testemunho, falando mal de pessoas. Quando o Espírito Santo ministrava essa palavra e agora ele me traz, é como um casamento. Vamos dizer que você casou, tem uma aliança com alguém, e uma dessas partes decidiu abandonar, decidiu ir embora. A parte que foi embora com outra pessoa, fez um novo casamento e tá ali, parece estar muito feliz, muito feliz. A outra parte abandonada tem que recomeçar, né, irmão? Tem que se levantar das ruínas, da dor que tá sofrendo, porque confiou na outra pessoa, porque tinha uma aliança com a outra pessoa. Então aquela ovelhinha ali tá recomeçando, se levantando, saindo das ruínas. Aquele que decidiu abandonar e ter um novo casamento, parece que tá tudo bem. Aí lá na frente, sofre a recompensa das suas mãos. Sofre um problema na empresa, perde a empresa, perde o ministério, perde alguma coisa que tem que se levantar das ruínas, que tem que recomeçar. Mas a ovelhinha lá estava sofrendo a dor. Aquela pessoa que tinha uma aliança com você, aquela pessoa que confiou em você, aquela pessoa que estava ali com você. Mas, naquele momento, a alma decidiu abandonar. A alma, por amar a si mesmo, decidiu contrair um novo casamento. E agora, esta alma, lá na frente, está passando por uma situação difícil, aonde foi abandonado, aonde foi traído, aonde teve perdas, e não entende por que isso sobreveio. Sobreveio porque Deus não é injusto. Do mesmo jeito que naquele momento que aquela pessoa contrai outro casamento e tá nem aí para que o outro esteja se sentindo, basicamente é isso que está acontecendo. Deus tinha uma aliança com o seu povo, mas o seu povo estava o desprezando, não estava cumprindo as suas orientações, estava transgredindo da aliança que tinha com o seu Deus, adorando outros ídolos e atraindo com as suas ações a ira de Deus sobre eles. Então Deus deixou com que o seu povo fosse envergonhado, sofresse pelas ações da sua mão. Ele não queria, ele estava ali disposto a perdoar, ele estava disposto ali a não trazer o que viria sobre o seu povo, mas o seu povo estava decidido a traí-lo. E aí agora o seu povo perde tudo. E agora o seu povo perde tudo e começa a sofrer as dores que eles mesmos atraíram para as suas vidas, nos diz a palavra de Deus. Então no verso 5 de Jeremias 25:5 fala: quando eles diziam, convertam-se agora, cada um, isso é individual, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos. A nossa maneira de viver, as nossas decisões, as nossas escolhas. Quando ali estavam querendo matar Jeremias, o que estavam atraindo para eles? Estavam atraindo o quê? A ira de Deus, querendo matar um inocente que estava fazendo a vontade de Deus. Não deixe o seu cérebro, a aprendizagem do seu cérebro, aquilo que o seu coração, que é enganoso, diz a palavra, está gerando de pensamentos carnais sobre a vida dos seus irmãos. O nosso guia é o Espírito Santo de Deus, é a verdade, é as palavras de Deus. Ele é o nosso guia. A carne não guia mais a nossa alma, mas a nossa alma agora se submete, se ajoelha
na presença de Deus em humilhação. Eu preciso que o teu Espírito Santo me guie. Protege-me do maligno. Protege-me de mim mesma, para que eu não venha fazer algo que desagrada a ti, meu Pai. Porque fizeste tanto por mim, porque me resgataste, porque me limpaste. Eu não sou boazinha, eu sou aquilo que o teu Espírito Santo tem gerado em mim. Eu sou aquilo que Jesus conquistou na cruz, e por isso o pecado não mais me domina, o pecado não mais me escraviza. Eu não sou melhor do que ninguém para estar matando a alma das pessoas. Então a palavra diz, então não lhes farei mal algum, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. E não dar ouvidos na palavra é não obedecer, é não praticar. Pelo contrário, me provocaram a ira com as suas obras das suas mãos, para o próprio mal de vocês. Me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Se alguém que a gente ama, o que está no ambiente, o que a gente traz para nossa consciência, porque uma alma dependente de Deus, ela não vive como GPS do marido ou da esposa. Ela depende de Deus. Ela confia em Deus. Uma alma dependente de Deus, ela não procura saber o que o outro está falando sobre si. Deus mesmo revela as obras ocultas. Porque aquele que está transgredindo contra Deus, que está pecando, que não está cumprindo a sua lei, faz as coisas escondidas dos humanos, dos olhos humanos. Mas não se esconde de Deus, nos diz o Senhor, porque Deus está vendo tudo. Então, se atrai a ira de Deus, imagine eu e você, quando está numa posição onde a nossa alma está com estímulos externos vendo a maldade. Claro que vai liberar raiva, claro que vai liberar hormônio de estresse, mas a alma está em submissão ao Espírito e por isso ela não reage ao que o organismo vai querer liberar, vai querer dizer para você fazer. Mas agora a sua alma obedece a Deus e não mais à carne, e não mais ao corpo, não mais ao organismo. Então eles mesmos estavam trazendo o mal para eles. E para encerrarmos, Mateus, como nós acabamos de ler, 11, 28 e 29. Para encerrarmos, como essa alma vai encontrar descanso? Através de uma ação. Tem que crer nas palavras de Deus e tem que segui-las e assim ter os resultados. A palavra de Deus vem dizendo assim: venha a mim todos. Não tem exceção, é todos. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu trouxe a tradução da palavra sobrecarregados. Sobrecarregados, colocar carga sobre, carregar. A metáfora desta palavra é oprimir alguém com uma carga. Oprimir alguém com uma carga. Ritos e preceitos sem sentido. Cansados, ficar cansado, fatigado, exausto. Com labuta ou carga ou aflição. Trabalhar com empenho exaustivo. Tenha paciência. A gente vai entrar na palavra. Então a palavra jugo é carga que é colocada sobre um animal. E descanso é interminação, interrupção de algum movimento. Enfim. A palavra de Deus está dizendo assim: para que a sua alma e a minha venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Dependendo da sobrecarga mental que tem aqui no seu cérebro, dentro do seu interior, ele está trazendo exaustão para o corpo. A forma como pensamos, aquilo que tem sido gerado aqui dentro de nós, o que temos carregado do nosso interior, está sobrecarregando o corpo. Dependendo também, me diz agora o Espírito Santo, daquilo que temos levado
para a igreja estar sobrecarregando o corpo. Quem é o cabeça da igreja? O cabeça é Cristo. E o que é que ele diz na palavra? Vamos para a palavra. E eu os aliviarei. Como que Jesus vai aliviar essa alma da sobrecarga mental? Como Jesus vai aliviar essa alma da exaustão? Como Jesus vai aliviar essa alma da aflição, da sujeição, da submissão que esta alma está carregando internamente? Tome sobre vós o meu jugo. Tome sobre vós o meu jugo, a minha carga, e aprendam de mim. Então a aprendizagem do cérebro não é a aprendizagem do mundo. Não é a aprendizagem, eu não sei aonde você coloca seus olhos e seus ouvidos, mas a aprendizagem do cérebro, que você vai guardar nas memórias do cérebro, nas memórias da sua alma, é a de Jesus. É o que ele ensina, é as suas palavras. Ele não fala de si mesmo, mas ele fala o que o Pai falou. Então esta alma, a sobrecarga que ela tem levado, será aliviada com uma ação. E essa ação é o jugo, a carga de Jesus e a aprendizagem de Jesus, as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus. Porque sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Então esta alma, ela vai descansar. A minha alma e a sua alma, se a sobrecarga que o nosso interior vai levar, que essa alma vai carregar, seja o quê? O jugo de Jesus, as palavras de Jesus. Por quê? Porque Faraó, com os seus muitos comandos, com os seus muitos trabalhos, traz uma sobrecarga mental para mim e para você, para nos oprimir, para nos afligir. Mas Jesus está dizendo, vocês têm que tomem sobre vocês, tomem uma atitude. Tomem uma atitude de tirar essa carga de vocês e colocar sobre vocês a minha carga, o meu jugo, e aprendam de mim. E aprendam de mim. E aprendam de mim. Os meus ensinamentos, as minhas palavras, porque sou manso e humilde de interior. Não sou elevado, não sou soberbo. E vocês acharão. Se é algo que a gente vai achar, tá disponível, tá guardado, tá escondido. Então os tesouros, existem tesouros nas palavras de Deus, mas é as palavras de Deus que devemos levar dentro de nós, porque elas nos trarão descanso, nos trarão calma, paz para a nossa alma. A palavra diz, vocês acharão descanso para a sua alma. Se vocês colocar sobre vós o meu jugo e a minha aprendizagem. O meu jugo e a minha aprendizagem. A recompensa é, vocês vão achar descanso para a alma de vocês, nos diz o Senhor. Fico muito feliz com estas palavras que o Pai me traz aqui para trazer para mim e para você. E Ele me lembra agora que eu tinha colocado, uma palavra aqui que Ele tinha me dado, de Jeremias 6. Jeremias 6 fala assim, 6,16. Assim diz o Senhor, ponha-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Achou? Agora você vai andar.
Você vai caminhar por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Então veja, nós em toda a palavra vemos que lá em Jeremias eles escolheram não mudar de caminho. Tem pessoas não escolhendo a andar nas orientações de Deus, num bom caminho, e assim tem vivido com a sua alma atribulada, com a sua alma inquieta. Por quê? Porque o descanso da alma está no Senhor. O descanso da alma está no caminho, na orientação, na instrução do Senhor. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Creia nas palavras de Deus. Creia nas palavras de Deus. E assim, iremos colocar as suas palavras na nossa maneira de viver. Voltaremos atrás e deixaremos de andar segundo os conselhos humanos, mas seremos guiados pelo conselho do Espírito Santo, pelo entendimento do Espírito Santo de Deus, da sabedoria de Deus, do temor de Deus, porque o Espírito que está em mim e você, diz Isaías 11, um espírito de sabedoria, de conhecimento, de fortaleza, de temor, de conselho. Deixe o Espírito Santo de Deus guiar você nas suas palavras, lembrar a você e a mim as palavras de Jesus. Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. A sua alma vai descansar em Deus, nas palavras de Deus, nas orientações de Deus, nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, nós te agradecemos por tuas palavras. Eu oro em nome de Jesus, Pai, por todas as almas que ainda, Pai, não estão livres, mas ainda estão, Pai, sobre o domínio da sua carne, ainda realizando os desejos da sua carne. Pai, nos ajuda, pois nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Leva a nossa alma à total submissão da Tua vontade, das Tuas palavras, que a nossa alma possa se desprender, que possamos levar a nossa alma a cumprir as Tuas palavras, a Tua vontade e a não viver mais para si mesma. Que possamos levar a nossa alma a esta dependência, a dependência das Tuas palavras, a dependência das Tuas instruções. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, porque nós sabemos, Pai, que há uma luta diária, Pai, interna e externa contra nós. Protege-nos do maligno, protege-nos de nós mesmos, de fazermos a Tua vontade, de fazermos a nossa vontade e assim atrair a Tua ira sobre nós. Precisamos de Ti diariamente e sempre. Nós queremos, Pai, nós queremos fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a nos converter, como assim ajudaste a Pedro na sua transição, Pai. Que sejamos capazes de ser guiados pelo Teu Espírito Santo, pois só Ele, Pai, só Ele pode nos ajudar para que Teu nome seja glorificado e conhecido. Quando nós humilharmos a nós mesmos, quando nós humilharmos a nossa alma na Tua presença, na dependência de Ti, quando nós não amarmos mais a vida, mas amarmos a Ti, meu Pai. Ajuda-nos a seguir a este caminho, a nos desprender de nós mesmos, da nossa vontade, dos nossos desejos, mas alinhar para contigo, porque nós sabemos que o que nós queremos é muito pequeno para aquilo que Tu quer para nós. Tu queres o nosso bem, Tu tens o bem para nós, Tu tens presentes incríveis para nós. Ajuda-nos
a não seguir os nossos planos, porque os teus planos, os teus pensamentos, a tua vontade é o melhor para nós, melhor do que nós estamos pensando, é os teus pensamentos, é os teus planos para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, cumpra-se a tua palavra que diz que tudo no nome de Jesus que nós o pedimos. Jesus falou que tu faria, que você o faria, meu Pai. É no nome dele que nós pedimos, pelo sacrifício que ele suportou por nós, que ele enfrentou por nós. É no nome dele, meu Pai. Ajuda-nos, porque precisamos frutificar os frutos do Espírito. Queremos dar mais fruto, que tu possas, meu Pai, no nome de Jesus, levantar a mim e os meus irmãos para passarmos mais tempo com as suas palavras e a nossa alma ser apegado às tuas palavras e que possamos não amar a nós mesmos, mas sim a ti. No nome de Jesus, amém. Obrigada. Se você veio até aqui, que o Senhor te abençoe, como nós já falamos. Estamos aqui para nos ajudar. Eu sou tão imperfeita como você, mas aquele que está em mim é perfeito. Aquele que me ama está comigo. E eu sei que ele me ama. Eu sei que ele me quer. Eu sei que ele não quer me perder. Esse não é o desejo de Deus, que venhamos a nos perder, mas ele nos quer para a eternidade. Sabendo disso, sabendo da nossa humanidade, sabendo da nossa incapacidade, devemos clamar para que ele livre a nossa alma do mal. Que o Senhor te abençoe. Amém. Eu já falei 2 vezes.